O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje, você confere as decisões do Conselho Nacional de Justiça. Vai saber quais eventos que vão movimentar o Judiciário e como acompanhar o Conselho nas redes sociais. E veja ainda uma entrevista com Karina Yoshimura Alvarenga. Ela é chefe da Divisão de Organização e Normatização do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ. Nós vamos falar sobre um programa de consultoria interna em gestão. O programa foi criado por ela e outros servidores do Conselho Nacional de Justiça. Tudo isso e muito mais a partir de agora no CNJ em Ação. E a gente começa o programa de hoje mostrando um pouco mais de como foram as decisões da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. No início da sessão, eles lembraram que o ministro Joaquim Barbosa vai se aposentar e não comandará mais o órgão a partir do segundo semestre. Da nossa primeira sessão plenária, após o anúncio público de sua próxima aposentadoria, para externar em meu nome, no nome dos meus pares, o pedido de que nos juntemos à consternação generalizada pelo seu afastamento do cargo que tanto soube honrar e também nos juntarmos ao reconhecimento pelas pessoas de bem do quanto o seu profícuo labor serviu à causa da justiça em seu diuturno aperfeiçoamento, mostrando a importância do imperativo inarredável de sempre se marcar a independência do Poder Judiciário na árdua missão de julgar, inclusive os poderosos. Logo depois começou a ser julgado o processo administrativo disciplinar contra o desembargador Jaime Ferreira de Araújo. Ele foi acusado de assediar uma candidata que disputava o concurso de juiz substituto do Tribunal de Justiça do Maranhão. Para a relatora, a conselheira Maria Cristina Peduzzi, deve ser aplicada a disponibilidade remunerada ao magistrado, que teria trocado telefonemas considerados inadequados com a candidata. Eu jamais aqui cogitei de enquadrar na previsão, a hipótese na previsão de assédio sexual de forma nenhuma, não está configurado. Houve uma conversa inadequada, de conteúdo inadequado, para, naquela oportunidade de realização de uma prova oral. E o que foi ali constatado é de que o desembargador teria trocado telefonemas pretéritos com a candidata. A defesa nega as irregularidades e apontou o relatório do Ministério Público. O Ministério Público vai mais adiante e acolhe o pedido para que seja o desembargador Jaime condenado pela aposentadoria compulsória, por atos de ordem o quê? Tipicamente administrativos, praticados, senhores conselheiros, aonde? E este dado é de importância fundamental. Aonde? No âmbito da comissão de concurso. Ora, da mesa do concurso. Esta mesa é composta de 5 examinadores. Os atos praticados pelo desembargador Jaime na mesa de concurso não foram atos individuais. A conselheira Gisela Gondim divergiu. Para ela, deve ser aplicada a pena ainda mais rigorosa. Jaime Araújo Ferreira valeu-se da sua condição de avaliador no concurso público para ingresso na carreira da magistratura no Estado do Maranhão para estabelecer, com pelo menos 3 candidatas, esse processo refere-se a uma, mas os autos dão conta de mais 2, diálogos absolutamente impróprios para a fase de arguição oral, fazendo perguntas de cunho pessoal e insinuações de nítida conotação afetiva. Essa questão que foi colocada na tribuna, eu vou responder, a questão do assédio, é uma questão não é fato. Né? A meu ver, os fatos narrados no processo, eles dão conta, sim, da configuração de assédio sexual. A conselheira Luísa Frinchaisen também acompanhou a divergência. A questão do assédio, ela se coloca quando existe uma posição hierarquicamente superior. Essa posição hierárquica, e isso tanto no aspecto do tipo penal, e que aqui trago somente para considerações, mas também no aspecto do direito do trabalho, e aqui traduzido na questão da banca. A banca, aqueles que integram a banca, evidentemente, se encontram em posição hierarquicamente superior àqueles que estão submetidos ao concurso. O processo polêmico dividiu os conselheiros. Guilherme Calmon também votou pela pena de disponibilidade remunerada quando o magistrado ficar afastado e continua recebendo salários. E ainda fez uma proposta para a realização dos concursos. Mas chama atenção
até para uma das propostas de alteração da Resolução 75, que está na pauta, de gravação não só de som, mas também de imagem da prova oral. Ou seja, na Resolução 75 só se refere à gravação de som. E na proposta de mudança, isso vai permitir também que os tribunais gravem as imagens. Por maioria dos votos, foi aplicada a pena de inelegibilidade remunerada. Depois, o CNJ julgou uma revisão disciplinar contra o juiz Marco Ligabó, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele foi acusado de cometer diversas irregularidades, como determinar a transferência de presos e progressão de regime de detentos que ainda não deveriam receber o benefício. Por conta disso, foi aplicada a pena de aposentadoria compulsória. Segundo a defesa, a penalidade foi exagerada. Não há, nesses autos, nenhuma prova, nenhuma evidência de que o magistrado tenha praticado as condutas que lhe foram imputadas. Não há qualquer evidência. Para a relatora, a conselheira Débora Ciossi, a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi correta. Todas essas condutas foram analisadas corretamente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que aplicou, sim, pena proporcional ao magistrado. A decisão foi unânime. E proclama o resultado. Por unanimidade, foi julgada improcedente a revisão disciplinar. Na próxima semana, você confere mais destaques da sessão de número 190. E veja agora notícias importantes do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ realiza encontros com o Judiciário e com representantes de empresas aéreas para garantir uma Copa do Mundo tranquila. O primeiro curso foi realizado para se preparar para a Copa das Confederações no Brasil. O CNJ reuniu representantes de 4 companhias aéreas nacionais e uma internacional que vão operar no Brasil durante a Copa do Mundo. São profissionais do setor jurídico e agentes que atuam nos aeroportos. O objetivo do CNJ é ouvir as empresas e ensinar noções básicas de negociação e uso de técnicas nos grandes eventos como o Mundial. As empresas gastam fortunas, né? E literalmente todas as empresas aéreas ou os nossos outros usuários frequentes gastam fortunas com marketing. E a conciliação é o marketing mais próximo que a empresa pode ter com o consumidor. Representantes do Conselho Nacional de Justiça, de tribunais estaduais de justiça e da FIFA se reuniram em Brasília para discutir a atuação do Poder Judiciário durante a Copa do Mundo. Durante a reunião no Supremo Tribunal Federal foram acertados os detalhes sobre os juizados que atuarão durante o Mundial, nos aeroportos e nas áreas internas e externas dos estádios. Dentro dos estádios funcionarão o juizado criminal e o juizado da infância. Fora dos estádios, o juizado do consumidor, para atender a demanda dos torcedores que tiverem problemas para ingresso, para acesso nas praças dos esportes, né? E nos aeroportos. Qual é o objetivo do CNJ e dos estados através do seu aparelhamento de justiça? Para que a gente possa dar uma solução imediata para a solução do problema. Do dia 5 de junho ao dia 20 de julho, juizados especiais serão montados para atender os torcedores brasileiros e os turistas esperados para o evento. Os tribunais especiais atuarão nas áreas de relação de consumo, cíveis, criminais, infância e juventude e também do torcedor. Os representantes do Poder Judiciário nas 12 cidades-sedes também discutiram a questão do credenciamento. Foram distribuídas 14 credenciais para cada tribunal. Sem as autorizações, nenhum funcionário pode entrar nos estádios. A grande preocupação do CNJ, criar um trabalho nacional sem prejuízo de algumas peculiaridades locais que exigiram uma adaptação por cada tribunal. Mas o fato é que conseguimos criar uma estrutura de atendimentos dos aeroportos, dentro dos estádios e com plantões externos aos estádios que vão ocorrer nos 12 estados. Um protocolo com as regras e atuação dos tribunais também já está pronto e será encaminhado para o Poder Judiciário das cidades-sedes. E quer saber mais dos principais assuntos e como acompanhar o Conselho nas redes sociais? Veja agora no quadro Tá na Rede. O destaque desta semana é o Estatuto do Torcedor. Quem vai ao estádio tem direito à segurança durante e após a realização das partidas. Também deve ter assegurada a acessibilidade quem é portador de deficiência ou possui mobilidade reduzida. Para ter mais informações, basta acessar facebook.com/cnj.oficial.
É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Instagram, você também pode saber mais sobre o Estatuto do Torcedor. Acesse CNJ_oficial no Instagram. No Twitter é possível acompanhar o mesmo tema. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ. Siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/CNJ_oficial. O CNJ está ainda no YouTube. Acesse youtube.com/CNJ. O CNJ está na rede. E está na hora de você se programar para conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Confira os destaques no nosso calendário. Entre os dias 13 e 15 de agosto, será realizado o curso sobre planejamento, licitações, contratação, execução e fiscalização de obras públicas, de edificações administrativas. As aulas serão dadas no Conselho da Justiça Federal em Brasília. Vamos fazer uma rápida parada e daqui a pouco eu converso com Karina Yoshimura Alvarenga. Ela é chefe da Divisão de Organização e Normatização do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ. Até já! O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E no programa de hoje eu recebo Karina Yoshimura Alvarenga. Ela é chefe da Divisão de Organização e Normatização do Departamento de Gestão Estratégica do CNJ. Vamos falar com ela sobre um programa de consultoria interna em gestão. O programa foi criado por ela e outros servidores do Conselho Nacional de Justiça. Karina, tudo bem? Obrigado pela presença. Bom, como é que funciona esse programa? Bom, em primeiro lugar, a gente selecionou pessoas que tinham interesse em aperfeiçoar o órgão e, ao mesmo tempo, tinham especialização em várias áreas de atuação. E a gente convidou essas pessoas para atuar como consultores internos no CNJ, né? E a ideia é que essas pessoas, mesmo atuando em outras áreas, guardem um tempo da sua jornada, que é planejada, né, e façam consultoria interna para apoiar outras unidades que desejam implementar melhorias, né, no CNJ. O objetivo geral do programa é a excelência, a busca da excelência em gestão. Então, a gente quer incentivar que as diversas unidades do CNJ busquem implementar melhorias, né? E então a gente convidou esses consultores e todos os meses a gente define com eles uma agenda de consultorias internas em várias áreas, né? De gerenciamento de projetos, gestão de processos, gestão de equipes, gestão da qualidade e diversas outras, né? E a gente publica isso na nossa intranet para que as pessoas tenham acesso a essa programação, né? E essas consultorias têm um formato diferenciado, porque elas têm formato de sessões de coaching, né? Nessa ideia de sessões de coaching, a ideia é que você tenha um horário definido e, nesse período, a pessoa recebe a consultoria dentro daquela demanda que a pessoa apresenta e ela sai daquela sessão com algum produto, com algum resultado, né, já daquele encontro. Ainda que a demanda exija mais do que um encontro, a pessoa tem a oportunidade ali de já sair com alguma coisa, já ser orientada. Então, o foco também não é que esses consultores vão fazer o trabalho para essas unidades. Eles vão orientar os gestores e apoiá-los no sentido de ensinar, de orientar, de como fazer na prática, né, a implementação de uma determinada melhoria. Hoje são quantos consultores? E outra coisa, esses consultores, eles não deixam suas áreas de origem, de atuação. Eles apenas atuam, talvez com um conhecimento que eles têm, não é nem o conhecimento daquela área específica, eles atuam no tribunal, mas têm um conhecimento nessa determinada área. Isso. É isso? Isso, eles têm o conhecimento naquela área e eles mantêm a relação com a sua unidade. Inclusive, o trabalho que é produzido no programa CNJ Gestão é considerado produto da área de trabalho deles também, né? O programa, na verdade, é um esforço coletivo de vários servidores que, vamos dizer assim, a gente até fala que são pessoas idealistas, que desejam orientar as outras áreas e buscar a excelência dentro do órgão,
né? Então, elas também não saem... Quando eles atuam como consultores, na verdade, eles não deixam de fazer, em grande parte, o que eles fazem na unidade deles. Na verdade, eles estão ali com uma nova postura, de uma abertura maior para as outras unidades, né? Muitos já eram abertos, né? De receber o outro para dar orientação, mas, na verdade, o programa possibilita isso, assim, de deixar claro para todo mundo no CNJ que a gente está disponível para receber as outras áreas, para dar orientação. Então, a gente tem recebido muito feedback no sentido de que o programa possibilita também uma integração grande do órgão, né? Assim, a gente tem vários departamentos e secretarias e acaba que, por conta do programa, desse esforço de colaboração interna entre as unidades e da gente apoiar esse processo, de começar a haver uma integração maior, né? São quantos hoje? Hoje são 12 consultores. Mas isso não impede que outras pessoas se prontifiquem a ajudar, por exemplo. Com certeza. Na verdade, a gente até entende que futuramente a gente possa ter um número maior, né? A gente definiu, na verdade, as áreas de consultoria, que podem também ser modificadas ao longo do tempo, né? Mas podem, em relação aos consultores também, eles podem participar de mais de uma área. Então, a gente tem um consultor líder dentro de cada uma dessas áreas, né? Que é aquele consultor, na verdade, que define um pouco as orientações de como que vai conduzir aquela área de consultoria. Por exemplo, uma determinada área lá do CNJ que é uma consultoria, pode convidar, então, essa gestão para fazer essa consultoria. Pode convidar o programa para fazer essa consultoria. Mas o próprio consultor também, que atua em uma determinada área, ele pode desenvolver dentro de um tema, por exemplo? Pode, porque... Tem esses dois lados. Um convida ou então o outro oferece também. Isso, pode acontecer. Porque como é interno, maneiras, né? Que é uma das grandes vantagens, né? Não precisa contratar uma empresa para fazer um determinado Não, inclusive, como esse servidor continua lotado na unidade dele, eventualmente ele já até atuava dessa maneira, ou alguém pode procurar por ele não fica também amarrado, né? Só pode procurar pelo apoio dele dentro do programa. Na verdade, o que o programa fez foi mostrar e colocar para todo mundo, assim, de uma maneira organizada, um serviço que define horários de consultorias, de atendimentos, inclusive para mostrar um posicionamento nosso de abertura, né, para receber as pessoas e dar essas orientações. E a gente criou duas modalidades de consultoria, que são as consultorias livres e as consultorias temáticas. As consultorias livres são aquelas consultorias em que as áreas que demandam procuram a gente para perguntar sobre qualquer coisa que eles desejarem naquela área específica de consultoria. Então, por exemplo, a gente tem uma frente de consultoria que é de normatização, que é de elaboração de normas. Algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade na prática de como redigir um ato normativo, a estrutura da norma. Então, ele pode acionar o pessoal da consultoria e falar, estou precisando de uma ajuda aqui, posso marcar um horário com você? Pode. Então, assim, e o demandante pode já marcar diretamente com o consultor. A gente não tentou criar muitas barreiras, não. Então, ele pode, até um dia antes do horário que estava programado naquela agenda, ligar para ele e combinar. E aí, nesse momento, ele chega lá e fala exatamente qual é a dúvida pontual que ele tem, e esse consultor vai tentar ajudá-lo. Olha, pode ir por aqui, né? Então, isso se diferencia também de capacitação e treinamento convencional, porque no treinamento, muitas vezes, a gente aprende uma teoria, mas na hora que chega lá para ver como é que o CNJ está aplicando aquilo, às vezes não existe aquele domínio da prática. Então, acaba que o CNJ de Gestão também é uma espécie de continuidade do processo de capacitação dos servidores, né? Você pode até ter aprendido a desenvolver aquilo de maneira teórica, mas o consultor te ajuda a implementar aquilo na prática. E as consultorias temáticas é um espaço de proatividade daquele consultor, porque é ele que propõe um tema que ele divulga nessa agenda. Eu estava dando exemplo de, por exemplo, gestão da qualidade como uma frente de consultoria, né? Tem uma consultoria que a gente tem dado que é como elaborar plano de ação. Isso a gente, quer dizer, já tenta atrair a pessoa para dizer o que a gente vai ensinar. Né? A gente tem um sistema em vias de ser implantado no CNJ, que é de tramitação de processos administrativos, que é o SIGADOC. Né? Então, assim, o pessoal participou de treinamento, o pessoal da educação corporativa ofereceu os treinamentos, mas agora as pessoas, quando chegar o momento da implantação e do uso mesmo, começam a surgir algumas dúvidas pontuais. O que a gente fez? A gente tem uma consultora que já teve experiência com esse mesmo sistema quando atuou em outro órgão,
e ela foi convidada para atuar como consultora interna. Então, ela está disponibilizando alguns horários da agenda dela para receber outros servidores e tirar dúvidas pontuais, né, sobre como que faz para usar o sistema, né, mesmo tendo sido treinada, às vezes fica alguma dúvida. Então, a gente também tem ficado de olho naquilo que é necessidade da própria administração do CNJ. Então, se está implantando um sistema novo, então vamos ver, né, se a gente seleciona um consultor para apoiar esse processo também. Essa gestão não é uma meta, mas ela contribui para a conclusão de uma meta. O programa CNJ Gestão, né, ele apoia a realização do planejamento estratégico do próprio CNJ. Então, a gente tem no nosso planejamento objetivos, indicadores e metas, né, e aí, logicamente, para você, às vezes, alcançar uma meta, você precisa aumentar o potencial de atuação da área, ela tem que se tornar cada dia mais capaz de conseguir dar os resultados. Então, com o passar do tempo, a gente espera que todo mundo, né, num processo natural, vá buscando também implementar melhorias para melhorar a sua capacidade de atuação, aumentar seu potencial de atuação. Então, o CNJ Gestão é um programa que incentiva a excelência da gestão interna daquela unidade, das unidades, né? Então, lógico, todo mundo tem uma participação no planejamento estratégico. Então, o CNJ Gestão, por exemplo, quando ele dá orientação sobre como elaborar um plano de ação, ele acaba apoiando o planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico requer que você implemente determinadas ações para cumprir uma meta, né? Então, aí o consultor, por exemplo, dá uma orientação sobre como que é essa aplicação, né, na prática. Então, a gente também tem uma área de consultoria de toda forma, né, focada em planejamento e indicadores. Então, por exemplo, alguma área que está com um pouco mais de dificuldade na gestão de um determinado indicador ou tem interesse em propor um novo indicador, né, ele também pode procurar o consultor. Eu vejo como uma fórmula, inclusive, digamos que inovadora, porque você tem pessoas do próprio ambiente de trabalho, ou seja, da própria corporação, no caso aqui estamos falando do CNJ, e que atua em prol. Não precisa, por exemplo, abrir uma licitação para contratar uma empresa, não precisa contratar uma empresa para fazer esse trabalho interno, está envolvido de colegas, né, do trabalho. É uma forma que hoje em administração se fala muito em gestão do conhecimento, né? Recentemente a gente teve até uma visita de um consultor do IPEA, né, para conversar com a gente sobre a gestão do conhecimento, e que eles estão fazendo uma pesquisa sobre isso. E essa iniciativa eu acredito que é uma das, vamos dizer assim, ela é pioneira nesse sentido, né? Assim, a gente tem recebido feedback, né, até de professores da UNB e outros colegas de que isso é uma coisa inovadora no serviço público, né? E realmente de tentar, primeiro, você compartilhar o conhecimento interno, ver se você tem especialistas que dominam aquele assunto, que podem apoiar as áreas na implementação, para somente depois pensar numa eventual contratação externa. Então, fica até assim, a gente até se pergunta, né? Se todos fizessem isso, de repente, muitas contratações poderiam ser consideradas até assim, a gente tinha um potencial interno. Às vezes a pessoa está lá no cantinho dela, lá atuando, vamos dizer, dentro da unidade dela, numa estrutura muito funcional, e às vezes você precisa dar oportunidade para que ela possa, vamos dizer assim, abrir esse espaço de maior colaboração interna, né? E ela tem, às vezes, especialização. E é isso que a gente tem observado. A gente até divulga na nossa intranet o perfil desses consultores para que as pessoas vejam também que eles têm formação, experiência nessas áreas, quer dizer, é um potencial em termos de conhecimento que está lá, né? E que a gente, na verdade, está só mostrando que está aberto para a gente tentar explorar mais, para tentar buscar as próprias soluções, né? Eu acredito que quando o órgão tem a oportunidade de buscar suas soluções, ele tem mais chances de sucesso do que se ele já partir para buscar, vamos dizer assim, num ambiente externo, né? Uma contratação externa, por exemplo, né? Bom, eu imagino aqui que, pelo menos por enquanto, não é uma recomendação também do CNJ que os outros tribunais ou outras entidades sigam esse modelo, mas pode vir a ser. Pode vir a ser, né? A gente tem recebido alguns telefonemas de pessoas perguntando, porque viram a publicação da instrução normativa, né, que saiu agora no dia 8 de maio. Então, assim, o pessoal está querendo saber como é que funciona, no intento de copiar o modelo, né, de repente, no seu tribunal. Eu acho que uma coisa que é importante, e a gente conversa muito isso entre os consultores, a gente quer passar por essa experiência no CNJ para ver como que as dificuldades, ir aperfeiçoando, para depois a gente pensar num modelo externo para propor para os outros órgãos do judiciário, né, por via de uma recomendação ou algo assim. Bom, Karina, muito obrigado pela presença, um abraço para todos os consultores lá, sucesso para vocês. Tá, joia, muito obrigada. Nós vamos agora conferir mais uma notícia de destaque do Conselho Nacional de Justiça.
O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, anunciou que vai se aposentar no mês que vem. O anúncio da aposentadoria do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal foi feito no começo da sessão plenária. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, disse que depois de um pouco mais de 40 anos no serviço público, vai deixar o tribunal no final do próximo mês. Ele agradeceu aos colegas que o acompanharam durante o período que esteve na corte e afirmou que se sente honrado por ter feito parte do STF em um momento tão importante para o país. Sinto-me deveras honrado de ter feito parte deste colegiado e de ter convivido com diversas composições e, evidentemente, com a atual composição do Supremo Tribunal Federal. Eu agradeço a todos. O ministro Joaquim Barbosa assumiu a presidência da Corte em 2012. O mandato dele terminaria no mês de novembro. Mas o ministro poderia seguir no Supremo até completar 70 anos, o que aconteceria só em 2025. Com a saída do ministro, assumirá a presidência do STF o vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. E o CNJ em Ação termina aqui. Obrigado e até o próximo programa. Continue acompanhando a programação da TV Justiça.